Olá pessoal, para mais uma aula do tópico números decimais. O tópico agora, raiz quadrada de um número decimal, né? Um subtópico. Então, como vamos fazer para calcular a raiz quadrada de um número decimal? Primeiro, vamos entender quando é que eu retiro a vírgula de um número decimal. Da seguinte forma, eu tenho 3,421. Como é que essa vírgula ela pode ser retirada daí? Da seguinte maneira. Todo número ele está sobre 1. Para essa vírgula sair daqui, ela vai ter que andar uma, duas, três casas. Só que a vírgula também que está aqui embaixo, e depois são vários zeros que não aparecem, ela também vai ter que se movimentar. Então vai ficar da seguinte forma. O número que está no numerador, né, que está em cima, eu retiro a vírgula. E o número que está embaixo, ele vai andar três casas decimais. Então vai ficar assim, ó. Acrescenta um zero, dois zeros, três zeros. Beleza, vamos para outro exemplo, bem rapidinho. Tem o número 0,25, que é aquele número que está ali embaixo no exemplo 3. Para retirar a vírgula dele vai ficar como? Ele está sobre 1. E essa vírgula vai andar, ó, uma, duas casas. Então, embaixo vai acrescentar dois zeros. E o outro zero, dois zeros. Beleza? Outra dica também interessante é voltar isso aí, ó. Exemplo, eu tenho o número 4, 3, 2 dividido por 10. Dividir por 10, eu vou diminuir esse zero, então vou voltar uma vírgula. Então, a vírgula que está aqui e a vírgula que está aqui, ele volta uma casa e volta outra casa. Vai ficar assim, ó. 43,2 sobre 1. 43,2 dividido por 1 é a mesma coisa ser 43,2. Beleza? Outro exemplo para não ficar todos iguais, né? Pegar o 0,25 ali, ó. O 0,25 sobre 10. Como é que seria? A vírgula volta uma casa. Então, vai andar nesta direção aqui. Então, em cima também vai andar uma casa. Vai ficar como? Vai ficar 0,025 sobre 1, que é a mesma coisa de ser quem? 0,025. Beleza? Agora vamos para as raízes. Então, eu tenho um número aqui para calcular a raiz dele, que no caso é 1,44. Como é que vamos fazer? Vamos primeiro retirar essa raiz. Então, a raiz quadrada aqui vai ser do seguinte, ó. Vai ser do 144. A vírgula aqui, ela andou duas casas e decimais. Ó. Então, o número que está embaixo, esse 1, vou acrescentar dois zeros. E vai ficar a raiz de 144 sobre a raiz de 100. Agora, basta calcular a raiz quadrada. Quanto é a raiz de 144? 12. E a raiz de 100? 10. Por quê? Porque 12 vezes 12 dá 144 e 10 vezes 10 dá 100. 12 dividido por 10, ó. Basta voltar a casa decimal, a vírgula. Então vai ficar 1,2. No de baixo, exemplo 2. Dica. Tenta fazer, dá um pause no vídeo, tenta fazer e depois vê se acertou. Beleza? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Raiz de 169, a vírgula andou duas casas, a do 6 e a do 9, ó, sobre 100. Vai ficar, quanto é a raiz de 169? 13. Quanto é a raiz de 100? 10. A de 169 é 13, por quê? Porque 13 vezes 13 dá 169. 13 dividido por 10 vai ser igual a 1,3. A do raiz de 0,25. Primeiro vamos colocar a raiz de 25. Duas casas decimais, a vírgula andou, então vou acrescentar dois zeros. No denominador ficou raiz de 25 sobre 100. A raiz de 25 é 5 e a raiz de 100 é 10. 5 dividido por 10 eu vou encontrar 0,5. Com isso aí, ó. Vamos voltar para o início aqui só para você ver o que já estudamos. Você entender como é que você vai bater no edital, vai estudando no edital. Estudamos operações com número decimal, já, né, decimal aqui. Estudamos o quê? A adição,
subtração, multiplicação, divisão, a potência com base decimal, raiz quadrada, agora, certo? De um número decimal, já estudamos agora. E dízima periódica, passamos com um pequeno exemplo. Lá na frente vamos estudar um pouco mais. Beleza? Até a próxima aula aí, que será uma aula de exercícios.